A porta de ébano do palácio se fechou com um estalo cortante, enquanto o sheik bilionário, uma silhueta de poder absoluto, olhava de cima sua mais recente diversão. Com um sorriso gelado e olhos de aço, ele menosprezava aquela jovem entregadora que ousava adentrar seu santuário de ouro e mármore. Você vem me entregar algo? Que piada! Sua voz, carregada de desprezo sutil, quebrou o silêncio opulento da sala. O emirado à sua volta respirava luxo em cada detalhe. As pedras do deserto refletiam uma luz dourada que dançava com os mosaicos feitos à mão. O ar carregava um misto de incenso e especiarias exóticas que envolvia o palácio em uma aura quase mágica. O tapete persa, sob o peso dos passos firmes do sheik, vibrava com o sussurro das sedas de suas roupas, enquanto o calor silencioso do deserto pressionava as janelas com sua opulência sufocante. Ele, o sheik bilionário, nascera para comandar, dominar e não aceitar limites. Seu olhar era uma lâmina fria, perfurando quem quer que ousasse cruzar seu caminho. Arrogância e controle eram armas que manejava com destreza. E naquela jovem descobria um desafio inesperado. Ela simples, mas com uma postura inabalável. O rosto marcado pela luta, mas com olhos firmes que recusavam se curvar. Nada nela era frágil, nem mesmo o pequeno pacote que levava nas mãos trêmulas. Ela não se intimidou diante daquele colosso de riqueza e sombria autoridade. Seus passos eram claros, mas seu sorriso carregava um misto de desafiante segurança e dignidade que mexia com algo há muito adormecido no peito do sheik. Quando ele zombou rindo da simplicidade dela, algo explodiu no olhar dela. Um fogo que não pedia permissão para arder. Se você é tão inteligente, traduza, respondeu, reta e firme, desafiando o trono do homem que nunca imaginara encontrar resistência. O choque atravessou o salão. O sheik sentiu pela primeira vez em muito tempo um incômodo aninhado sob sua pele de ferro. Ela não era um mero objeto de entretenimento para desfilar sua soberba. Os olhos dela não fugiam, e a entonação segura cortava mais que qualquer aguilhão. Um jogo silencioso se iniciava, onde cada palavra era uma lâmina e cada silêncio uma armadilha. Ela cruzou os braços, o desafio estampado em sua expressão, enquanto ele a observava com uma mistura de desconcerto e fascínio. A arrogância dele começava a esbarrar em uma parede de orgulho semelhante. O sheik, acostumado a dobrar o mundo à sua vontade, se via contra uma adversária genuína, e aquela tensão crescente era quase palpável no ar perfumado do palácio. Então, num impulso raro, ele lançou a charada, uma provocação envolta em mistério e poder, uma mensagem cifrada que só ele dominava. Se quer continuar aqui, faça mais do que entregar, traduza o que escrevi, desafiou, com um sorriso de quem acredita na derrota certa da jovem. O silêncio que se seguiu foi pesado, eletrizante. A entregadora encarou o papel com serenidade, seu olhar firme brilhando sob o sol que filtrava pelas janelas. Num instante inesperado, desviou seu olhar e pronunciou a resposta. Palavras certeiras que derrubaram a arrogância mal disfarçada do sheik, deixando-o perturbado, inquieto, pela primeira vez, sem controle. E antes que a próxima palavra dessa batalha de vontades seja revelada, confirme se você já faz parte do nosso palácio de histórias. Se o orgulho deste sheik já te conquistou,
Deixe seu like. Conte nos comentários qual foi a resposta que você teria dado se estivesse frente a frente com essa entregadora destemida. Sua paixão por este drama é o que nos impulsiona a continuar. Muito obrigado por estar conosco. O papel deslizou das mãos da entregadora, mas seus olhos não se afastaram da mensagem cifrada sobre a mesa de mogno. O silêncio reinava no salão, quebrado apenas pelo som suave da brisa que circulava pelas grandes janelas abertas, trazendo consigo o calor seco do deserto lá fora. O sheik bilionário permaneceu imóvel, os dedos entrelaçados atrás das costas, como se controlasse não só o espaço à sua frente, mas toda a vastidão ao seu redor. Cada palavra que ela pronunciou havia sido como um golpe inesperado, derrubando a cortina de sua arrogância com uma elegância cortante. Ele não estava acostumado a se ver desafiado, principalmente por alguém que, pelo menos em sua visão inicial, deveria ser insignificante, uma mera presença passageira no universo que ele dominava. Ela permaneceu de pé, os braços ainda cruzados, o olhar firme e audacioso, carregando a dignidade de quem sabe que suas armas são invisíveis, mas não menos poderosas. O sheik, por um breve instante, sentiu o peso dessa coragem, uma sensação nova que lhe apertava o peito, mas que de imediato se transformou numa centelha de algo quase proibido. O que pensa que está fazendo? A voz dele soou baixa, quase um sussurro ameaçador, mas por trás da dureza havia um brilho difícil de decifrar. Não é apenas uma entregadora comum. Evidente. Ele avançou um passo, e o chão sob os pés dele parecia reverberar com o toque firme de sua autoridade. Mas ainda assim, havia algo dentro desse movimento que denunciava uma hesitação contida. Ela não recuou. Pelo contrário, seu sorriso se intensificou, revelando uma confiança que só se conquista na mais amarga das batalhas. Aqui não entrego apenas pacotes, entrego verdades. Não era uma provocação vazia. Havia no timbre da voz dela uma convicção que atravessava qualquer escudo de poder. O sheik sentiu o ar tornar-se denso, como se o próprio palácio prendesse a respiração. Testemunha silenciosa de um duelo que ultrapassava as riquezas e o luxo ao seu redor. O tapete persa, acostumado a pisar sob pés reverentes, absorvia os passos inabaláveis da jovem que ousava encará-lo sem medo. Ele se aproximou. O perfume de ode que emanava da pele dele misturava-se ao aroma delicado do incenso espalhado pelos salões em arabescos dourados. Seus olhos se cravaram nos dela, buscando ali alguma fraqueza, algo que pudesse justificar sua posição de força. Mas tudo o que encontrou foram reflexos de uma alma determinada a resistir. Traduzir minha mensagem não é tarefa para qualquer um. Você sabe disso. A declaração vinha acompanhada de um sorriso que não chegava aos olhos, um convite para a guerra que só ele parecia entender. Se errar, as consequências não serão apenas para você. Ela inclinou levemente a cabeça, um gesto sutil que carregava uma promessa silenciosa. Talvez seja você quem precisa temer, sheik bilionário, porque às vezes quem domina com o aço pode ser derrotado pela verdade. Aquelas palavras, ditas com uma calma explosiva, desequilibraram algo profundamente guardado no coração do sheik. Por trás da máscara de controle absoluto, borbulhava uma inquietação desconcertante. Ele se perguntava, pela primeira vez em muito tempo, quem realmente guardava as rédeas daquele jogo. Uma pausa pairou entre eles, como se o tempo tivesse sido aprisionado em cada suspiro. Ele, o poderoso senhor das areias e fortalezas,
Diante daquela mulher simples, descobria uma vulnerabilidade que se enraizava não no corpo, mas na alma. Quando a voz dele finalmente retomou o espaço entre os pilares de mármore, trazia uma tonalidade de respeito velado, misturado ao receio que a audácia dela despertara. Se o que diz é verdade, mostre-me. Decifre o enigma do meu manuscrito. A provocação era um convite lançado às estrelas, e talvez um pedido silencioso para que ela fosse a luz capaz de iluminar os segredos que ele próprio temia encarar. A jovem retirou o papel da mesa com um movimento delicado, mas resoluto. Seus dedos traçaram as linhas cifradas, os símbolos intrigantes que ninguém fora ele havia conseguido desvendar até então. O salão transformou-se num palco onde passado e presente colidiam, onde confiança e medo se entrelaçavam em um abraço tenso. Ela sussurrou, quase como uma prece, as palavras que soltavam os nós da mensagem como se fossem notas de uma melodia antiga e proibida. A reação do sheik foi imediata. Seus olhos se arregalaram, o corpo estremeceu, e um silêncio mortal caiu sobre a sala. Não eram apenas informações, mas uma revelação, uma verdade perigosa que ele carregava em seu império, um segredo capaz de abalar suas fundações mais profundas. O mundo que ele construíra com mãos firmes estava prestes a ser revolvido por aquela entregadora que desafiava não só seu poder, mas sua própria essência. Ele recuou um passo, o olhar lançado no vazio, enquanto o peso da descoberta sufocava sua arrogância. Por um instante, aquele homem de ferro parecia um homem rachado, vulnerável, à beira de um abismo emocional. E foi então que a entrega final chegou. Nas sombras do palácio, um murmúrio traiçoeiro despertou, anunciando a chegada de uma ameaça oculta. Alguém nas sombras observava, esperando o momento certo para agir. O sheik virou-se lentamente, os olhos que antes eram lâminas, agora faiscavam com uma determinação renovada, mas também com uma sombra de dúvida que poucos, muito poucos, já haviam presenciado. Você acha que conhece meu segredo, entregadora? Está enganada. Mas talvez, juntos, possamos escrever um novo destino. A voz dele reverberou na sala, carregada de promessa e perigo. Foi nesse instante, quando a porta de ébano se escancarou, que uma figura inesperada surgiu, trazendo com si o aroma inconfundível de traição. E ali, naquele corredor, onde poder e coragem se chocavam, o próximo capítulo da história começava a ser escrito em traços de fogo e gelo. A figura que surgiu no corredor trazia o peso do inesperado e da traição. Os passos apressados ecos reverberavam contra as paredes douradas, quebrando o silêncio sepulcral do salão onde dois mundos se enfrentavam. O sheik bilionário voltou-se lentamente, o olhar endurecendo ao reconhecer o emissário que atravessava a vasta entrada como uma sombra ameaçadora. O ar, antes carregado de mistério e tensão, transformou-se em um campo minado onde confiança e medo se mesclavam de forma indissociável. A entregadora permaneceu firme, o corpo ereto, os olhos fixos no homem que havia se intrometido naquele instante decisivo. Seu coração batia acelerado, não por insegurança, mas pela convicção de que aquele momento poderia mudar tudo. O emissário aproximou-se com a voz grave, carregada de um tom velado que não permitia dúvidas. Sheik, notícias urgentes. O conselheiro Al-Mansur acaba de ser capturado. O silêncio que se seguiu foi ainda mais profundo,
como se o próprio chão do palácio tivesse engolido a informação. O sheik sentiu um frio cruzar sua espinha, uma farpa invisível que despertava. Medos que costumava esconder atrás de sua couraça de impassibilidade. Os olhos dele, que até então faiscavam com uma arrogância feroz, escureceram na medida em que assimilava a magnitude da traição. Al-Mansur, o conselheiro que há anos zelava pelo segredo do manuscrito que agora repousava ante seus olhos, aquele segredo que fora revelado pela jovem entregadora, estava nas mãos dos inimigos. Um sorriso suave, quase irônico, curvou os lábios da entregadora. Suas palavras vindas da madrugada do palácio não deixavam dúvidas. Você não é o único a jogar com cartas escondidas, sheik bilionário. Ele caminhou até uma das enormes janelas, onde a luz do deserto começava a se apagar atrás das dunas. O vento trouxe consigo um sopro quente e abafado que parecia sussurrar segredos antigos. Por um momento, o homem, que reinava absoluto, se permitiu contemplar sua alma dilacerada. A confiança, sustentada por aço e ouro, tremia diante da revelação. Quem poderia trair a mim, o homem que tudo controla? A pergunta caiu no ar carregado, mais para si mesmo do que para os presentes. Seus dedos cerraram-se tão forte que as articulações brancas denunciavam uma tempestade prestes a explodir. A entregadora, sua voz um sussurro firme, quebrou o silêncio. Nem mesmo o mais poderoso está livre de ser traído. A verdade está à sua frente, sheik. O que você fará agora diante dela? O sheik girou em redemoinho, erguendo as mãos para afastar as sombras que ameaçavam engolir seu império. A jovem era como fogo insolente, queimando suas defesas, despertando nele um turbilhão de emoções contraditórias: raiva, admiração, desejo, dúvida. Ele sentiu o apertar do medo, um visitante raro e seu coração endurecido pela ambição. Sei que você tem coragem, entregadora. Sua voz saiu rouca, quase quebrada, mas carregava um convite para algo ainda não desvendado entre eles. Vamos precisar de mais do que palavras para enfrentar quem quer desgastar meu reinado. E foi nesse instante que os seguranças do palácio se moveram, fechando todas as portas e janelas com uma precisão militar. O silêncio tornou-se uma prisão dourada, onde as intenções se ocultavam à espreita. O sheik olhou para a jovem e para o emissário ao seu lado. Eles agora compartilhavam algo indefinível, uma aliança pelo peso do destino. A entrega repentina do manuscrito não fora um acaso, e a resposta firme da jovem jamais seria esquecida. Ela era uma peça-chave nesse jogo, obscuro de poder e mentiras. Mas dentro do poder implacável do sheik, começava a nascer uma condição que ele desconhecia: a necessidade de confiar, ou ao menos de se arriscar a confiar. Naquela noite, as estrelas eram testemunhas silenciosas de turbinações profundas no palácio, onde poder e paixão, medo e esperança se entrelaçavam num emaranhado impossível de desfazer. Os ecos do passado se erguiam para confrontar o presente, ameaçando derrubar tudo que havia sido construído. O sheik ergueu as mãos como se tentasse segurar a areia escorregadia que o tempo insistia em arrancar. E num silêncio cortante, a porta de ébano que se fechara no início daquela batalha abriu-se novamente. Mas desta vez, não era para receber aliados. Era para dar espaço ao inimigo mais perigoso, alguém que conhecia todos os seus segredos, suas fraquezas mais íntimas e estava pronto para atacar. O semblante do sheik escureceu ainda mais, enquanto o brilho intenso e desafiador daquela jovem
se encontrou com o olhar que há muito não tremia diante de nada, exceto agora. Seu maior erro foi subestimar quem te entrega as verdades, Sheik. A guerra está apenas começando. E em meio ao labirinto de mármore e ouro, o destino do Sheik bilionário se desenhava como uma tempestade prestes a se formar, com ventos ferozes e relâmpagos que iluminariam para sempre as sombras do seu coração. A figura no corredor avançou com passos firmes, cada movimento pesado ecoando como um prenúncio de tempestade. O Sheik bilionário voltou-se com a expressão endurecida, seus olhos faiscando sob a luz morna que entrava pelas janelas adornadas. Al-Mansur. Nas mãos dos inimigos era mais que uma ameaça. Era um golpe direto no coração do império que ele erguera com punho de ferro. A entregadora permaneceu indevassável, seu olhar desafiador cruzando o salão, como se afirmasse silenciosamente que ali ocultava-se algo mais profundo do que o poder cru. Um jogo perigoso havia começado, e ela sabia que o destino do Sheik pendia na balança frágil daquele momento. Al-Mansur confiava os segredos do manuscrito apenas a mim e a você, Sheik. A voz dela continha uma frieza que contrastava com o calor sufocante do deserto que atravessava as janelas. Se ele foi capturado, a cadeia dessa trama é maior do que imaginamos. O Sheik caminhou até a grande mesa de mogno, onde os símbolos cifrados ainda repousavam, as linhas do enigma gravando, uma sombra em seu semblante. Ele levou as mãos às têmporas, pressionando os dedos como se pudesse esmagar a dor que crescia no peito. Sua arrogância, aquela armadura de aço, começava a rachar sob o peso da traição. "O que você propõe, então?" perguntou, a voz baixa, carregada de ameaça e curiosidade. Ela ergueu o rosto, revelando uma determinação que queimava mais que o sol do deserto. "Confiança, mas não em qualquer um. Em nós." O silêncio caiu como um véu no salão vasto, interrompido pelo som ritmado dos passos dos guardas que agora trancavam cada saída. Não havia espaço para recuar, nem para fugas silenciosas. O Sheik aproximou-se dela, seu olhar intenso penetrando aquela muralha de coragem. Juntos, seu tom era quase um sussurro, carregado de dúvida e desejo. "Você sabe que confiar é mais perigoso que arriscar a guerra." Ela sorriu, um gesto mínimo que guardava promessas e feridas. "Às vezes, é preciso deixar o aço cair para que possamos reconstruir com as mãos nuas." Pela primeira vez ele sentiu que esse encontro tinha força para quebrar as correntes invisíveis que o aprisionavam. As paredes de ouro e mármore não eram suficientes para conter a tempestade que despertava ali. No silêncio que se seguiu, ambos captaram o sussurro distante de uma conspiração maior, não apenas interna, mas tecida cuidadosamente nas sombras que o deserto escondia. O nome de Al-Mansur ressoava como um lamento enterrado, ecoando nos corredores do palácio e nas pedras antigas que sustentavam seu poder. "Seja qual for o inimigo, não nos subestimará", disse o Sheik com a voz firme, enquanto se voltou para a janela que agora refletia as estrelas timidamente brilhando no céu noturno. Ela se aproximou dele, um passo hesitante, mas carregado de significado. O ar entre eles carregava o perfume denso do oude e do incenso, misturando-se numa fragrância que despertava lembranças e desejos contidos. "Você carrega em si o peso do mundo, Sheik", murmurou, os olhos fixos nos dele. "Mas até o homem mais poderoso precisa de alguém disposto a dividir o fardo." O Sheik assentiu lentamente, a rigidez de seu corpo cedendo a uma vulnerabilidade rara e preciosa. A jovem entregadora
havia se transformado para ele de uma simples provocação em uma aliada indispensável, talvez até mais do que ele jamais admitiria em voz alta. De repente, o silêncio foi rompido por um som agudo, o toque urgente de uma campainha escondida, seguida de uma mensagem trazida por um mensageiro ofegante. As palavras do emissário que entrou aumentaram o peso sobre seus ombros. Uma traição inesperada ascendia entre as fileiras de seu próprio conselho. Há um traidor entre nós, disse o mensageiro, a voz tingida de urgência. Eles planejam derrubar seu reinado, Sheik, e não será um inimigo fácil. O Sheik desviou o olhar para o teto ornamentado, sentindo a areia invisível escorrer por entre seus dedos. A fortaleza que construíra em volta de seu coração começava a ruir sob o impacto da traição e da ameaça iminente. Ele olhou profundamente para a entregadora, o fogo do deserto refletido no brilho obscuro de seus olhos. Então, não há mais tempo para velhas desconfianças. Ou lutamos unidos, ou tudo o que construir significará nada. Ela deixou um leve sorriso escapar, um gesto tão breve quanto decisivo. O que você decidir agora definirá não apenas o destino do seu império, mas o de nós dois. O Sheik moveu-se com a rapidez de um predador, seus passos carregados de propósito. Suas mãos firmaram-se nos ombros dela, a força contida numa promessa silenciosa de proteção e desafio. O choque entre eles era palpável, uma mistura de poder e desejo avassalador, tão vertiginosa quanto as dunas que se estendiam além das muralhas do palácio. No fundo de seu ser, ele sabia que aquela aliança nascente mudaria para sempre o jogo arriscado que era sua vida. E, no entanto, um temor novo se instalava. Seria possível confiar numa entrega tão corajosa quanto inesperada? Enquanto as portas de ébano se fechavam, isolando-os do mundo exterior, uma nova batalha iniciava, não apenas pelo trono, mas pelos segredos carregados naquele manuscrito antigo. E no coração daquela guerra silenciosa, uma promessa de fogo e gelo queimava, prestes a consumir tudo o que conheciam. Um leve sussurro ecoou no ar pesado do salão, quase inaudível, mas impossível de ignorar. O verdadeiro inimigo não está lá fora, está entre nós. E foi assim que o Sheik bilionário percebeu que a guerra nem sequer começara de verdade. O jogo só estava ficando mais perigoso, e ele estava prestes a perder tudo pelo que lutara. A noite no palácio caía como um véu pesado, engolindo as últimas luzes do deserto, enquanto a tensão dentro daqueles muros de mármore e ouro atingia seu ponto de ebulição. O Sheik bilionário permaneceu imóvel, os olhos negros cintilando nas sombras longas, encarando a figura firme à sua frente. A entrega daquela mensagem cifrada e a revelação do segredo guardado por Al-Mansur haviam aberto fissuras profundas, onde antes havia apenas aço e controle absoluto. O silêncio absoluto foi quebrado apenas pelo sutil deslizar dos longos tecidos das vestes dela contra o piso de alabastro. A jovem entregadora, desafiadora e segura, não desviava o olhar nem por um instante. Havia na íris dela a coragem daquelas que, mesmo cercadas por leões famintos, se mantêm firmes sem retroceder. Ele deu mais um passo, o olhar pesado de súbito se tornando quase um convite velado. Você está intrinsecamente ligada a este jogo, não é? Este manuscrito, esta traição, tudo entrelaçado a você. Ela não se deixou abalar. Seus dedos roçaram, sem querer, a borda do papel que ainda guardava entre as mãos, como se aquilo fosse um escudo invisível
que a protegia contra o peso daquele olhar tão intenso. Não, Sheik bilionário, respondeu em voz firme. Eu não sou parte do problema. Sou parte da solução. E por mais inesperado que pareça, o seu destino e o meu estão agora irrevogavelmente entrelaçados. O brilho do incenso no ar dançava em redemoinhos ao redor deles, como testemunha silenciosa de uma aliança prestes a ser forjada. O fogo que lampejava no olhar do Sheik ora ameaçava consumir tudo, ora lançava sombras de dúvida que lhe corrompiam o peito. Ele recuou, passando as mãos pelo rosto com a força de quem tenta afastar um presságio que não consegue evitar. Traição, murmurou, a palavra carregada como uma sentença. Foi Al-Mansur, meu mais confiável conselheiro, quem permitiu que isso acontecesse. Ou algum servo seu está entre nós. Alguém com sede de poder e sede de derrubar seu reinado. Ela avançou um passo, sentindo o ar pesado do palácio apertar os pulmões como se o deserto tivesse invadido cada sala. O Sheik respirou fundo, sentindo a textura fria do mármore sob as pontas dos dedos. Lá fora, as estrelas brilhavam indiferentes a dramas humanos. Mas ali dentro, o jogo daqueles olhares determinava mais que o destino de um homem. Definia o futuro de um império inteiro. Confiar em você. Ele começou, a voz mais áspera do que gostaria. Para alguém que nasceu para dominar, confiar é o mesmo que expor a própria garganta. Ela sorriu, leve, mas cheio de certeza. Até as muralhas mais espessas podem ruir perante a perseverança dos que ousam escalar. Preciso que saiba, não vim para domar você, Sheik. Vim para ser sua aliada no que pode ser o maior combate de nossas vidas. O som distante de passos ecoou pelos corredores do palácio, despertando ambos daquele momento. A ameaça não era só secreta, já estava se aproximando, embalando o veneno da traição em seus lábios silenciosos. O Sheik deu meia volta e caminhou apressado até a janela. Lá fora, o deserto parecia infinito, uma promessa de liberdade e também de solidão esmagadora. Ele encarou as dunas iluminadas pela pálida luz lunar, deixando o peso da responsabilidade esmagar o coração que nunca antes se permitira fraquejar. Falhar não é uma opção, disse, fixando o olhar na escuridão que escondia inimigos conhecidos e desconhecidos. Diga-me, entregadora, qual é o próximo passo? Ela cruzou os braços, o perfume sutil de remédios antigos e ervas mudava o ar entre eles. O primeiro passo é entender que o campo de batalha mudou. O que antes era controle absoluto, agora é um jogo de alianças precárias e segredos enterrados. A resposta do Sheik foi um leve aceno, como se admitisse uma verdade dolorosa que havia teimado em negar. Você fala como quem conhece todos os atalhos nas sombras, e talvez conheça. Mas aviso, minhas sombras são as mais profundas que encontrará. O silêncio que se seguiu foi carregado de um peso quase palpável. O salão, acostumado a ser palco das maiores decisões, sentia nos próprios pilares a energia telúrica dessa tensão crescente. Então uma sombra deslizou pelo limiar da porta. Alguém aparece brevemente, interrompendo o instante, carregando nas mãos um pergaminho lacrado com o brasão ancestral do palácio. O mensageiro ofegante, rosto tomado pela urgência, murmurou palavras que cortaram o ar com a precisão de uma faca. Sheik, uma nova ameaça. Informações sobre um traidor dentro dos seus próprios guardas.
As peças estão em movimento, e a trama é mais antiga do que se imagina. O sheik pegou o pergaminho, os olhos dilatando-se ao reconhecer marcas familiares e perigosas. Ele ergueu o olhar para a entregadora, cuja expressão havia endurecido num misto de medo e determinação. Agora, mais do que nunca, precisamos de algo mais forte do que palavras vazias e promessas. A voz do sheik era grave e quase rouca, carregando toda a fadiga de quem luta contra fantasmas invisíveis. Ela se aproximou com o passo seguro e tocou a mão dele, um gesto breve, carregado de significados que nenhuma palavra poderia expressar. Confiança é o começo. Se cairmos, que seja juntos. Uma centelha, tênue, mas real, acendeu-se naquele instante entre os dois. Ela acendia uma chama que insistia em repelir as sombras. O palácio, testemunha silenciosa de paixões e traições, agora guardava um segredo novo, um alicerce frágil entre dois mundos inconciliáveis e ainda assim inseparáveis. Mas o perigo não estava apenas do lado de fora. Ele repousava nos passos sussurrados no corredor, na conversa velada atrás dos véus, nas promessas quebradas entre aliados. No instante em que decidiram unir forças, o sheik soube que seria uma guerra de poder e paixão como nunca antes enfrentara, e que a sombra que se aproximava poderia devorar tudo o que amava. Quando a porta se fechou atrás do mensageiro, restou apenas aquele silêncio cortante e a pulsação acelerada de dois corações que, mesmo no fio da navalha, recusavam desistir. E então, um sussurro, tão baixo que parecia um segredo inconfessável, escapou dos lábios do sheik, carregado de um medo ancestral que até então ele nunca admitira. Eles estão mais perto, muito mais do que imaginávamos. A noite avançava sem piedade, seu manto de escuridão cobrindo cada canto do palácio com um silêncio quase profano. O perfume intenso do Oud misturava-se àquele ar carregado de segredos e temor, enquanto o sheik bilionário permanecia à janela, o olhar fixo nas dunas que desapareciam na sombra da noite. Tudo parecia imutável lá fora, mas dentro daquele santuário de ouro e mármore, tudo começava a ruir. A jovem entregadora, em sua postura elegante e decidida, cruzava o salão com passos controlados, como se cada movimento fosse uma declaração silenciosa de resistência. Ela parou ao lado dele, quase sem respirar, sentindo o tremor sutil que escapava da armadura invisível que o sheik teimava em manter. Havia nessa noite uma tensão palpável, um fio tênue que os ligava na mesma corrente invisível de perigo e esperança. Confiança não é uma palavra que se pronuncia aqui com frequência, ela murmurou, com a voz baixa e grave, mas é a única que pode salvar o que resta. Seus olhos brilharam com uma chama ardente, que iluminava não só o salão, mas qualquer sombra que ainda insistisse em se abrigar entre eles. Ele virou-se lentamente, revelando a face cansada de um homem que, mesmo soberano, carregava a dor de anos de batalhas invisíveis. Você me surpreende, entregadora, admitiu, a voz rouca, porque mesmo diante de tudo, você não teme o abismo onde quase ninguém sobrevive. Por que eu deveria ser diferente? Seu olhar, antes uma lâmina de gelo, agora carregava a sombra de uma ferida profunda. Ela sorriu, um gesto que escondia tanto um convite quanto uma advertência. Porque o abismo não tem última palavra. A última palavra ainda está em nossas mãos. Avançou um passo mais, até que o perfume da seda de sua túnica
se misturou ao aroma do tabaco envelhecido que ele guardava em seu bolso. Mas precisamos agir rápido. O tempo não é um luxo que este palácio possa continuar a gastar. O sheik fechou os olhos por um momento, sentindo a pressão esmagadora da responsabilidade. A traição que crescera como uma serpente silenciosa não só minava seus muros externos, mas corroía sua própria essência. Al-Mansur, murmurou, minhas peças se movem, e já não sei quem são aliados ou inimigos. O som de sua voz carregava a dor de quem perdeu mais do que uma disputa. Perdera o equilíbrio do próprio mundo. Ela tocou sua mão com delicadeza. Uma conexão frágil e insistente em meio à tempestade eletrizante que o cercava. Então, temos que descobrir juntos quem está nas sombras, antes que nos ataquem pela retaguarda. Só assim você poderá manter seu império de pé, sheik bilionário. A firmeza daquela frase se chocava com a suavidade do gesto. Desembou a tensão do corpo dele a indecisão de um governante acostumado a reinar sozinho. O relógio de ouro na parede anunciou a passagem lenta dos minutos, sua batida ecoando como o compasso de uma guerra iminente. A jovem retirou do bolso um pequeno objeto, um chaveiro antigo com inscrições em árabe, símbolo de algo que a unia àquela trama complexa. Recebi esta manhã um aviso. Alguém nos vigia, dentro das muralhas que acreditávamos seguras. A cena se tornava cada vez mais um jogo de sombras e sussurros. Quem? A pergunta saiu seca, exalada quase como um comando. Mas ambos sabiam que não bastava perguntar. O verdadeiro desafio era desvendar. Ela desviou o olhar. Por um instante, como se a resposta a essa pergunta escondesse um preço doloroso demais para ser dito em voz alta. Alguém que sabe demais. Alguém que, enquanto falamos, trama o próximo golpe. As palavras detonaram um pressentimento absurdo. Aquela guerra não estava apenas fora do palácio. O veneno corria nas veias da própria corte. O sheik caminhou até uma escrivaninha de mogno entalhado, os dedos perigosamente firmes sobre um tabuleiro antigo que parecia ilustrar as batalhas passadas. Esta batalha será a mais cruel, ele disse, a voz carregada de resignação. Mas não aceito perder, não agora, nem para inimigos, nem para fantasmas do passado. Seu olhar encontrou o dela, e pela primeira vez, o gelo que cobrira seu peito, cada um deles captava no ar o mesmo aviso. A sobrevivência exigiria mais que coragem e força bruta. A aliança que antes soara improvável tornava-se a única esperança. Então, um sussurro veio de fora da sala, carregado pela brisa quente da noite. Um sussurro que fez a pele do sheik arrepigar e chamou a atenção da jovem com a urgência de uma sentença. Ele voltou-se rapidamente e, sob o brilho opaco das luzes do salão, percebeu uma sombra que se movia com precisão quase fantasmagórica. Alguém sabe de tudo e não está apenas observando. Sua voz era uma promessa e uma ameaça simultâneas. Está nos preparando para a queda. Seus olhos escureceram, incendiados por um fogo antigo, o fogo da luta pela sobrevivência. A jovem deu um passo à frente, o rosto iluminado. Na penumbra, pelo brilho trêmulo do incenso. Então teremos que responder na mesma moeda, com uma batalha que ninguém verá chegando. Ele a encarou, a expressão endurecida, ciente de que não podia mais conceber o amanhã sem essa inesperada presença ao seu lado. Prepare-se, disse o sheik bilionário, as palavras cortando o ar com a precisão de uma lâmina. O jogo mudou. E desta vez não haverá lugar para fraquezas, nem para traições. Por trás das portas de ébano, um murmúrio disfarçado cruzou os corredores. Olhos atentos,
passos silenciosos, planos escondidos diante da majestade do palácio. A guerra na qual todos estavam prestes a entrar tinha súbitas novas regras, e um inimigo que talvez nascesse do próprio coração do trono. E enquanto as estrelas brilhavam inesgotáveis no céu deserto, uma promessa se fez na escuridão do salão. Nada mais seria como antes. O sussurro final que escapou dos lábios do sheik congelou o tempo. Eles estão mais perto, muito mais do que imaginávamos. O silêncio que pairava no salão de mármore parecia apertar ainda mais o peito do sheik bilionário. O olhar dele, escuro e intenso, vasculhava as sombras arredondadas pelo brilho frouxo do incenso. A jovem entregadora permanecia firme, como um pilar de coragem em meio ao abismo de dúvidas e segredos que começavam a desmoronar seu império. O cheiro adocicado das especiarias misturava-se ao suor frio que começava a molhar a testa do homem que herdara o destino do deserto. Você fala em aliança? Como pode ter tanta certeza que confio? A voz dele, rouca e carregada, ressoava como um trovão contido. Cada sílaba vibrava na pedra do recinto, mas havia um tremor imperceptível, uma fissura na armadura do senhor daquele palácio. Confiança não é moeda que se negocia com quem me traz desafios e enigmas. Ela se aproximou, cuidadosamente, mas seus passos falavam um idioma de determinação em que não havia dúvidas. O vestido fluía como a brisa morna que invadia o salão, desenhando contornos sutis, revelando uma força que ia além da aparência frágil. Nem tudo que vem como desafio é ameaça, Sheik. Às vezes, é o aviso que faltava para acordar para a verdade. O olhar dele descortinou uma tempestade oculta, trovões que não faziam barulho, mas que rasgavam a alma. Ele voltou-se para uma tapeçaria magnânima, onde os ancestrais da dinastia estavam bordados em ouro puro. Ancestrais que jamais aceitariam a fraqueza como herança. Ele apertou os punhos, tentando arrancar dali a tormenta que ameaçava consumi-lo. Ela tocou suavemente seu braço, um gesto breve, porém carregado de eletricidade. O calor daquele toque atravessou sua pele, queimando um desejo contido que ele havia enterrado sob camadas de orgulho e solidão. Não é fraqueza reconhecer que o inimigo está em nossas próprias fileiras. É sabedoria para sobreviver. A tensão entre eles formava um fio tênue, uma corda sutil que poderia romper ou fortalecer a conexão instável forjada naquela noite de revelações. O sheik virou-se, as sobrancelhas franzidas e a respiração irregular, tentando decifrar intenções que nem ele mesmo tinha certeza de quais eram. Diga-me, entregadora, o que realmente espera de mim? Sua voz era um sussurro, uma mistura perigosa de desafio e uma súplica que ele sequer admitia. Ela ergueu o queixo, à luz do incenso jogando arabescos dourados sobre o rosto decidido. Espero que pare de lutar sozinho, que veja além dos muros do palácio, que entenda que estamos no mesmo jogo e que juntos podemos vencer. O sheik deu um passo atrás, buscando oxigênio naquele ar espesso de partilhas não ditas e medos velados. As estrelas do deserto brilhavam lá fora, indiferentes ao caos interior daquele palácio. O vento quente balançava levemente as cortinas de veludo, como se sussurrasse promessas e advertências. De repente, a tranquilidade frágil foi rompida pelo som de passos furtivos no corredor. As portas de ébano se abriram com um ranger discreto, e uma figura esgueirou-se pelas sombras, trazendo consigo o espectro da traição. O mensageiro carregava, em mãos trêmulas, uma carta selada. O lacre quebrado denunciava uma urgência que não permitia procrastinação. O sheik pegou o documento com dedos crispados, lentamente abrindo o papel amarrotado.
As palavras que dançavam sobre o pergaminho eram um golpe frio na couraça que julgava inabalável. Há um complô dentro do próprio harém. Consigliere Al-Mansur não foi o único traidor. Seu coração acelerou, o ritmo frenético, ecoando como tambores de guerra na vastidão do palácio. A entregadora leu junto, os olhos estreitos e brilhantes como facas afiadas. Traições entre os mais próximos são as que mais dilaceram, a mais amarga desilusão. O sheik lançou um olhar cortante para ela, a mistura de raiva e esperança borbulhando em seu peito. Quem mais? Quem ousa tramar contra mim, nas minhas próprias casas? Sem hesitar, ela respondeu, quase num sussurro que carregava força. Alguém que conhece seus segredos, seus medos. Alguém que pode estar mais perto do que imagina. Ele permaneceu imóvel por um instante, a mente correndo 1000 voltas, tentando encaixar as peças daquela traição que ameaçava engolir tudo. A vastidão dos salões parecia encolher, confinando-o com sua própria vulnerabilidade. Então, com um gesto decidido, guardou o pergaminho no bolso interno do peito, como se protegê-lo fosse salvá-lo do mundo que desabava. Voltou-se para a entregadora, seu semblante mais duro, mas olhos menos impenetráveis. Se meu império cair por causa de sombras em meu próprio círculo, não admitirei fraquezas. Mas talvez seja a hora de entender que até feras precisam de aliados que não temam sua crueldade. Sua voz baixou, carregada de uma sinceridade dolorida e uma promessa silenciosa de mudança. Ela sorriu, um sorriso repleto de promessas e perigos. E eu não tenho medo, sheik bilionário. Não da fera, nem da tempestade. O olhar dele se encontrou, incendiado por uma história que ainda não havia sido escrita. Uma aliança forjada nas chamas da traição e da esperança. No entanto, o ar ficou súbito mais denso, quando passos rápidos ecoaram por um corredor lateral, interrompendo a frágil harmonia. Uma voz fria, um sussurro traiçoeiro que ninguém deveria ouvir. Eles acham que podem controlar o fogo. Mal sabem que o fogo os consumirá. O sheik e a entregadora se voltaram, os olhos alertas, prontos para afrontar a sombra que acabara de cruzar suas vidas. No silêncio cortante que se seguiu, o palácio pareceu conter a respiração, enquanto o destino se preparava para escrever seu próximo capítulo. Um capítulo onde o sheik bilionário e a jovem entregadora deveriam decidir até onde iriam para salvar seus mundos, ou destruí-los para sempre. O salão parecia suspenso no tempo. O ar pesado reverberava com o som abafado do pergaminho sendo guardado. A entrega da carta e as palavras sussurradas haviam acendido um fogo que nem o sheik bilionário poderia controlar ou ignorar. O olhar dele, normalmente firme e implacável, agora carregava uma sombra profunda, um peso invisível que fazia o palácio respirar de forma diferente, mais lenta, mais arrastada. Ele se aproximou da janela, os dedos trêmulos contra o parapeito frio de mármore, enquanto observava o deserto que se estendia como um mar infinito sob o céu estrelado. O vento leve fazia dançar as cortinas de veludo, trazendo o aroma intenso do oude da areia quente. Lá fora, a imensidão parecia tão inabalável quanto o império que havia levantado, mas dentro dele tudo ameaçava ruir. A jovem entregadora permaneceu atrás dele, a figura elegante contra os arabescos dourados, os olhos fixos naquela silhueta complexa e atormentada. Seu peito subia e descia com uma calma tensa, escondendo um turbilhão de sentimentos que não ousava revelar. Por trás da dureza que exibia, havia um desejo latente de mostrar a ti mesmo naquela fortaleza de poder e dor
cabia uma esperança. Você não pode lidar com tudo sozinho, disse ela, a voz firme, mas quase uma súplica contida. Mesmo o mais poderoso dos homens precisa de apoio, de aliados que enfrentem as sombras ao seu lado. Ele virou-se devagar, o olhar penetrante cruzando o dela, buscando talvez uma redenção que não sabia se merecia. Por um instante enorme, o silêncio falou mais alto que qualquer palavra, tecido por perguntas surdas e desejos ocultos. A arrogância do sheik esfarelava-se diante da força silenciosa dela, que não se curvava nem tremia. E você espera que eu confie em você? A voz saiu rouca, um fio tênue entre ameaça e convite. Após tudo o que meus inimigos já tentaram fazer, por que deveria acreditar que não está do lado deles? Um sorriso melancólico surgiu nos lábios da entregadora. Por que, sheik bilionário? Eu estou aqui. Porque nada do que aconteceu me convenceu a fugir. Porque enfrentamos o mesmo deserto. Porque o destino nos uniu exatamente para provar que, mesmo em meio ao caos, podemos construir um futuro. Ele se aproximou, a distância entre os dois tornando-se quase intolerável. O frio do mármore contrastava com o calor que emanava dele, uma chama reprimida sob o gesto de poder. Ela não recuou. Seus olhos brilhavam com uma luz que ele nunca havia visto, a luz da verdade e da coragem. Se quiser vencer a guerra que se aproxima, continuou ela sussurrando, precisará de quem não teme enfrentar as batalhas que você esconde até de si mesmo. O sheik expirou fundo, as mãos cerradas em punhos que tremiam, sob o esforço de controlar algo mais forte que ele. O império, os aliados, as traições não importavam mais naquele instante. Importava apenas a verdade que atravessava aquelas palavras e aquele silêncio carregado. Do corredor, um som singular e afiado cortou. À noite, passos apressados, quase espectrais, anunciando que o tempo para hesitações havia acabado. As portas de ébano se abriram, esvoaçando lentamente com a iminência da tempestade. Uma figura surgiu, envolta em sombras, trazendo consigo mais do que notícias. Trazia o ar denso de conspiração e perigo à espreita. Eles não esperavam que nos uníssemos assim, disse a voz firme, mas carregada de uma urgência que fez o coração do sheik acelerar. Mas o jogo mudou e as peças estão em movimento. O sheik olhou para a entregadora, e naquele encontro de olhares, algo mudou. Um pacto invisível, uma aliança tecida com fios de medo e coragem, havia selado seus destinos. Então vamos começar, disse ele, enquanto o vento trazia o som distante de tambores, metáfora real do que se avizinhava. Porque um império pode até ser construído com ouro, mas só permanece de pé quando a coragem supera a traição. O silêncio voltou a dominar o salão, mas agora era um silêncio de expectativa, a calmaria antes da tempestuosa batalha que determinaria, mais do que o futuro do palácio, mais do que o poder do sheik bilionário. Algum lugar, nas profundezas do palácio, uma sombra se moveu, silenciosa, letal. Alguém que conhecia os segredos, as fraquezas, o coração. Um sussurro escapou entre os ventos místicos das dunas. Um alerta que fez o corpo do sheik estremecer. Você pode até ganhar, mas nunca saberá quem vai derrubá-lo de dentro para fora. E enquanto a porta de ébano lentamente se fechava atrás daquela voz ameaçadora, o sheik bilionário percebeu, enfim, que seu maior inimigo não estava em nenhum dos exércitos que cercavam seu palácio. Estava ao seu lado. O palácio, que até então pulsava uma tensão quase insuportável,
pareceu finalmente exalar um suspiro contido, como se os próprios muros consentissem que a batalha estava para terminar. O sheik bilionário permaneceu ao lado da jovem entregadora, seus olhos agora menos afiados, tocados por uma suavidade nova, nascida do peso compartilhado de segredos e da urgência que os unia. A aliança que começara como desconfiança transformava-se numa força capaz de mudar o destino daquele império. A carta que tantas tormentas trouxe fora cuidadosamente guardada. As ameaças internas, as traições no harém e a conspiração silenciosa que abalara até o mais firme dos conselheiros, enfim encontrariam retaliação e justiça. Mas antes disso, precisava haver uma reconciliação maior, uma entrega mais profunda de sentimentos entre aqueles que decidiram enfrentar juntos as sombras. No silêncio pesado do salão decorado com ouro e mármores frios, a voz do sheik soou mais humana do que em muito tempo. Você me mostrou que a força verdadeira não está só no aço e no poder, mas na coragem de enfrentar a verdade, mesmo quando ela ameaça destruir tudo o que você construiu. Ela sorriu, não como uma vitória desdenhosa, mas como um alívio sincero. E eu aprendi que mesmo em meio aos desertos mais áridos, podem florescer alianças e amor. Um brilho suave iluminou seus olhos, uma promessa silenciosa que naquele momento não precisava ser dita. Ao longe, o palácio começava a murmurar com os passos dos aliados do sheik, que se alinhavam para o confronto final contra os traidores. A jovem olhou para ele, a mão elevando-se hesitante, até repousar firme contra o peito do homem que a encarava com uma intensidade renovada. Depois de tudo, não somos apenas sobreviventes dessas guerras secretas. Somos arquitetos de um futuro em que poder não é solidão, mas união. O sheik, rompendo a distância que sempre mantivera com todos, segurou a mão dela, sentindo no toque não apenas calor, mas um convite à redenção e à esperança. Juntos somos invencíveis, afirmou, confirmando não só uma aliança política, mas um pacto dissoluto nas sombras profundas de suas almas. Naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam intensas no vasto deserto, o império do sheik bilionário não era mais feito apenas de ouro e poder. Era erguido na solidez do perdão conquistado, no amor que resistira ao fogo das mentiras e no compromisso de jamais deixar a traição germinar entre aqueles que agora seriam seus mais caros aliados. Os corredores do palácio, antes silenciados pela suspeita, ganharam um novo ritmo, o ritmo tranquilo dos corações que aprendem a confiar. O conselheiro traidor fora capturado com a astúcia dos preparados, e ao seu redor se desfizeram as intrigas que ameaçavam quebrar o cristal do reinado. Na segurança daquele refúgio de mármore, o sheik e a entregadora encontraram espaço para reconstituir sonhos esquecidos, para construir com mãos firmes e corações livres um legado diferente do que qualquer um poderia imaginar, quando aquela carta enigmática e aquela entrega ousada cruzaram os portões do palácio. Dias depois, sob a luz suave do amanhecer que se derramava sobre as dunas, o emirado despertava para uma nova era. Nos jardins revitalizados do palácio, floresceram sorrisos não mais marcados pela desconfiança, mas pela esperança e pela cumplicidade que une duas almas enfrentando juntos o mundo. O sheik bilionário, que por tanto tempo fora figura de poder frio e distante, mostrava agora, aos poucos, um homem transformado. Seu olhar, embora ainda cheio de autoridade, carregava uma ternura antes inexistente, o reflexo dos dias difíceis, mas também do amor inesperado que acabara por reinar em seu coração.
Junto à heroína entregadora, ele caminhava pelas alamedas do palácio, onde antes se sentira refém do ouro e do silêncio. Agora, cada passo era uma afirmação de um futuro construído na confiança e na paixão compartilhada. Ali, no palácio que fora palco de intrigas e batalhas silenciosas, o sheik e a mulher que ousou entrar em seu mundo como uma leve brisa no deserto, escreviam, com gestos simples e olhares cúmplices, a promessa de um amor que venceria tempos difíceis e manteria acesa a chama de um império não apenas de riqueza, mas de esperança. E quando as primeiras cores do sol tingiram o céu, o palácio de ébano iluminou-se com um brilho que ninguém jamais poderia apagar. O brilho da paz conquistada, da justiça cumprida e do amor que enfim encontrou seu trono. Por fim, o sheik bilionário sorriu, um sorriso pleno que derrubava todas as muralhas que outrora o aprisionavam. Ao seu lado, a entregadora sorria também, aquela mesma coragem nua e forte que o desafiou no começo da história, agora se transformava no laço mais indestrutível de todos. Eles sabiam, então, que juntos não apenas tinham mudado o destino do Emirado, tinham mudado o destino um do outro. E ali, sob o vasto céu do deserto, onde o vento cantava canções antigas e promessas de eternidade, o sheik bilionário e sua aliada, sua confidente, seu amor, erguiam-se para reinar, não mais como senhor e súdita, mas como parceiros que encontraram um no outro tudo o que sempre faltara. O capítulo final da saga não era um fim, mas o começo de uma história que viveria para sempre nos corações daqueles que ousam sonhar com o poder do amor verdadeiro. E assim, o palácio permaneceu, eterno guardião das histórias do sheik bilionário, homem de ferro e fogo, agora também de ternura e redenção.